Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é paleta. A paleta é uma das ferramentas mais importantes na hora de se pintar e existe uma infinidade delas. E como saber qual é ideal para nosso tipo de pintura? Ficou curioso para saber qual tipo de paleta você deve escolher? Então você já sabe. Não saia daí. Adquirir uma paleta de pintura é aparentemente uma tarefa muito simples, mas não é tão simples assim diante de tantas opções e você precisa saber algumas considerações a respeito das paletas para fazer a sua escolha. Vamos lá? Bom, e a primeira questão que você precisa saber é que tipo de mídia você vai utilizar. Mídia quer dizer o tipo de tinta que vai ser utilizado no universo da arte, é chamado de mídia. Bom, então se você usa uma mídia óleo, aquarela, acrílica, isso interfere sim na escolha da sua paleta. Outra consideração é quanto ao espaço. O quanto da paleta você vai precisar para fazer o tipo de pintura que você pensa em realizar. Se você faz grandes telas, é lógico que você utiliza grandes pincéis e grandes quantidades de tinta. E isso não vai poder ser feito numa mini paleta. E a terceira consideração que você precisa estar atento é a seguinte: o apoio. Como é que você planeja pintar? De pé? Sentado? A sua paleta vai ficar na sua mão? Ou você vai prender em um cavalete ou pôr em uma mesinha? Isso também interfere no formato da sua paleta. Alguns artistas preferem pintar de pé para que ele se afaste, consiga perceber o que está fazendo e de longe mesmo faça a mistura e vá lá interferir no seu trabalho. E uma paleta muito pesada, nessa hora, ó, pode até te dar tendinite. Então, se você é um desses artistas, evite um peso excessivo dela no seu braço. Uma outra consideração muito importante que o artista precisa saber para escolher a sua paleta ideal é que material ela é feita. Bom, geralmente as paletas são feitas de madeira e não podem ultrapassar 4 milímetros de espessura para que não se tornem muito pesadas. As madeiras mais escolhidas para fazer é o mogno ou o compensado naval. Ambos precisam ser selados com um selador, esse que a gente usa para madeira normal em casa, um verniz para que a madeira pare de absorver tanta tinta. As paletas também podem ser feitas de eucatex, de vidro, de plástico. As paletas em poliuretano, que imitam madeira, dispensam esse tipo de tratamento e jamais precisam de manutenção. Uma outra característica das paletas é quanto ao seu formato. As tradicionais têm o formato de um rim alongado, tem esse buraco aqui para que o artista ponha o seu polegar e essa curvatura aqui para que apoie os outros dedos. Também você deve estar atento se ela tem um rebaixo aqui e outro rebaixo nas costas para que você possa segurar de uma forma mais anatômica. Essa paleta aqui, por exemplo, não tem esse tipo de rebaixo, é feito apenas só o corte, então isso começa a doer, começa a ferir essa parte aqui da mão por conta de não ter esse rebaixo. Então é um detalhe muito importante que o artista deve prestar atenção. Algumas paletas são feitas em porcelana e tem um rebaixo para se colocar as tintas. Também tem em plástico com esse formato e geralmente são utilizadas para tinta que são diluídas com água. A
aquarela, acrílica, guache, a fim de que quando muito diluída, ela não venha escorrer e elas não são utilizadas para tinta a óleo. Depois que o artista sabe algumas dessas características e funções da paleta, que é para fazer misturas, fica mais fácil escolher diante da diversidade de opções que o mercado oferece. Se oval, quadrada, redonda, em formato de rim, isso depende do gosto pessoal de cada um, levando em consideração a necessidade, é claro. Os artistas que pintam ao ar livre fazem o plein air. Eles preferem a paleta grande, porque levam o mínimo possível de material nesses deslocamentos. E não tem como estar limpando a paleta o tempo todo. Então, se você pretende fazer uma pintura como essa, ao ar livre, a mais indicada é a paleta grande. Já o artista que pinta sentadinho no seu estúdio, pode sim escolher uma paleta média e pequena, porque ele tem todo o conforto do mundo para limpar a área que está fazendo as misturas e voltar a pintar. Uma pergunta muito frequente que eu recebo é quanto à organização das tintas na paleta. Bom, eu distribuo primeiro o gel, coloco o branco, as cores quentes e do outro as cores frias. Essa é a minha forma de distribuir. E a paleta é parecida com o nosso guarda-roupa, onde temos gavetas e colocamos calças, camisas, meias. Se cada hora a gente troca de gaveta, dificulta a nossa vida na hora de procurar. Assim é a paleta. Então faça o seu padrão. Você pode colocar de claras para escuras, verdes, laranjas, vermelhos, todos sempre no mesmo lugar, e aí vai facilitar a sua mistura. Outra dica também que eu posso te dar é colocar o mais próximo possível da margem para que tenha espaço para fazer a mistura. Eu já vi muitos artistas espremerem o tubo aqui pelo meio e daqui a pouco estarem chorando por não ter espaço para fazer as misturas. Então, usa as margens. Outra pergunta bem frequente é quanto à quantidade de tinta que se deve colocar na paleta. Todas na mesma proporção? Mas é claro que não. Se você vai fazer uma área em que utilize muito branco e vai utilizar pouco azul, então você logicamente coloca mais do branco, menos do azul e pode ir fazer essa distribuição a fim de não desperdiçar tanta tinta. Eu já vi artistas que pegam o carmim e espreme. Carmim geralmente é uma cor que usa muito pouco e você coloca apenas aquela quantidade que você acha que vai utilizar para fazer a sua área que vai ser pintada. E agora a terceira pergunta mais feita: como limpar a paleta? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Que tipo de solvente, que tipo de diluente, que tipo de sabão você utiliza para fazer a sua limpeza da paleta? Então, a experiência de hoje vai ser isso. Eu vou limpar a minha paleta como eu sempre faço e espero que te ajude. Vamos lá? Eu falei aqui de diversos tipos de paleta, mas existe alguma que eu não recomendo? Sim, existe em especial uma paleta que eu totalmente não indico para ninguém em nenhum nível da pintura, que são as paletas brancas. O branco não é neutro e vai interferir na hora de fazer as misturas. Você vai fazer um bege, por exemplo, e você começa a achar que o bege é muito escuro porque está comparando com o branco. Então, o ideal é que sua paleta seja de cor madeira, que aí sim ela é neutra. Eu também não recomendo paletas feitas com esse material aqui, Eucatex, porque elas não podem ser lavadas nunca, porque isso aqui, ó, vai inchar e você vai ter que jogar fora. Essa parte branca aqui é só uma capa, tem algumas dessas que tem o tom de madeira, mas que atrás é de Eucatex, então quando você começa a limpar
solventes e tal, daqui a pouco ela chega no Eucatex e começa a absorver a tinta. Enfim, é uma paleta que você vai jogar fora rapidamente. Uma paleta como essa custa em torno de 6 a 10 reais, e uma paleta profissional como essa aqui da Trident custa em média de 50 a 60 reais. É uma paleta para o resto da sua vida. A minha de poliuretano dispensa ser selada ou passado qualquer tipo de verniz, limpou e ela está pronta para o uso. Essa aqui foi a própria Trident que me enviou, mas na Arte Bazar você consegue encontrar e entrega em todo o Brasil. Outra dica bem legal que eu queria dar para você, não sei se vocês assistiram a live, mas então eu vou repetir aqui. Quando se transporta paleta no carro ou mesmo no ônibus, a tendência é acontecer acidente de sair sujando tudo. Você utiliza uma caixa de papelão, como essas aqui, de pizza ou de docinhos. Você coloca aqui a sua paleta, fecha, e se tiver de acontecer algum acidente dela virar, aqui mesmo está contido o desastre. Então essa é a dica. E vamos começar a limpar a paleta. Eu ainda pretendo utilizar as misturas que estão na minha paleta. Eu comecei essa tela aqui e eu ainda vou pintar, mas eu já estou aqui, ó, sem espaço. E é lógico que eu não vou desperdiçar as tintas que ainda estão frescas aqui. Você vai pegar a sua espátula e um papel toalha e vai tirar esse excesso aqui do meio. Deixa eu colocar a câmera aqui mais perto. Você vai tirar esse excesso aqui. E passar no seu papel. Se por acaso a tinta que você utilizou estiver um pouco suja, você pega a parte limpa e põe em outro canto da paleta. Aqui o meu preto, volto aqui e limpo lá onde ela estava. E vou seguindo, tirando no papel. Olha que o branco tá bem sujinho, ó. Só uma parte dele tá limpa, então tiro ele, ponho em outro cantinho. Isso é quando a tinta está fresca. É uma dica também que eu posso te dar, se você pretende fazer uma limpeza geral, é antes disso colocar óleo de linhaça em cima de tudo e deixar lá para que essa tinta amoleça e você consiga limpar com facilidade. Como a minha está muito fresca, eu não precisei utilizar o óleo de linhaça, estou indo direto para a minha espátula. Ok, feito isso, o máximo que você puder tirar sem estar utilizando o solvente, melhor, porque economiza. Não uso querosene, não uso thinner, algarraz, porque são muito prejudiciais à saúde. Então todo o excesso eu faço antes com ou papel higiênico ou o toalha. Pronto, tirei o máximo que eu pude. E agora eu pego o meu EcoSolve, que pode ser o seu diluente eco, pode ser
o solvente inodoro, pode ser qualquer um, Gato Preto, Cofix, eles têm a mesma função. Se você não está aqui no Brasil, faz isso com Tuppernoid, com White Spirit, enfim, o solvente inodoro. Coloca aqui a tampinha e jogo lá na minha paleta. Mais uma vez eu pego o papel. Essa paleta é muito tranquila de limpar, porque ela não tem porosidade. A paleta mais porosa dá mais trabalho, com certeza. Por isso a necessidade de selar o máximo possível ela. Olha aqui, ela já tá limpinha. E no final disso aqui, de toda a sessão, eu uso uma buchinha, como essa aqui. Coloco detergente ou sabão amarelo, ensaboo ela toda e coloco debaixo da minha torneira. Aqui não houve necessidade, porque eu só tirei a parte que eu tinha utilizado para fazer a mistura e a minha paleta já está oficialmente limpa para a próxima sessão. E é muito chato quando a gente pretende pintar, ter que limpar. Então, terminou a sua sessão, você já deixa a parte das misturas ok. E aí é bem mais fácil manter a inspiração em dia. Então, artista, esse vídeo te ajudou na hora de escolher a sua paleta e também de fazer a manutenção dela? Se você gostou ou tem outras perguntas, deixa aqui, ó, nos comentários. E você que ainda não é inscrito, sabe-se lá o porquê, se inscreva agora mesmo. Faça um comentário, deixe seu like, deixe o sininho ativado para quando um novo vídeo subir você ser notificado. Compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.